dia, pessoal. Meu nome é Marcos Abelon, eu sou diretor da W5 e a ideia que eu tenho com essa palestra é contar para vocês o que nos levou a desenvolver aplicações mobile e qual foi a nossa história nessa trajetória. A W5 começou em 2003, a gente durante 6 anos desenvolveu aplicações sobre medidas para os clientes, a gente fazia projetos. Em 2009, a gente decidiu ir para o caminho de produtos e a gente tinha desenvolvido alguns produtos muito fortes na área de governo. Aqui estão pintados alguns dos nossos clientes. A gente tem aproximadamente 200 municípios hoje que usam, cidades, né, que usam a nossa solução. E uma coisa importante é que a gente faz tudo na nuvem. A gente usa a nuvem da Amazon. Todos esses dados que a gente tem hoje, que a gente... por exemplo, de nota fiscal eletrônica, a gente tem 20 cidades hoje que faturam, faz todo esse faturamento através de servidores na Amazon. E a gente tinha um produto carro-chefe, que era o TDA, que era um produto de BI, para fazer dashboards de BI. Em 2013, eu queria manter o foco nisso, eu queria fazer esses produtos de governo, fazer o TDA, mas a gente foi picado por um problema que era o mobile. Esse mercado começou a explodir e a gente decidiu fazer um escritório fora a parte da W5 de São Paulo. A gente montou esse escritório na Praia Grande, apoiado pelo secretário e pelo diretor da FATEC, que está dando palestra agora aqui do lado. Em parceria com a FATEC da Praia Grande, a gente desenvolveu um escritório, contratou gente da própria Praia Grande para... O nosso foco era desenvolver aplicativos só mobile. Tá? O que é um aplicativo mobile? Para mim, é um aplicativo que sempre tem uma interface mobile e pode ter um back-end web ou não. Tá? Até agora a gente não conseguiu ter nenhum aplicativo que não tivesse o back-end web. A gente até tentou, mas a gente sempre tem um back-end web para fazer toda a parte de cadastramento e tudo isso. Então, a ideia que eu tenho a mostrar agora é, nesse último ano de trabalho que a gente tem nesse escritório, o que a gente fez de produtos e o que a gente aprendeu com isso. Então, um projeto interessante que a gente desenvolveu é a parte de ouvidoria da Praia Grande. É como o cidadão se comunica, pode fazer reclamações para a prefeitura, de qualquer coisa. Ele está aberto a poder se comunicar com a prefeitura, né, fazer uma gestão colaborativa. Então, a gente tem uma parte web, que é toda a parte de cadastramento, workflow, controle, envio entre as secretarias, o secretário responde, fazem as pesquisas internas, e tem uma parte mobile, que é justamente para o cidadão poder baixar esse aplicativo e ir lá tirar uma foto do problema, de um bueiro, de um semáforo. Então, assim, eu vou mostrar algumas telas, se no final der eu vou mostrar no iPad a solução. Essa é uma parte web que o cidadão entra, ele tem todo um help de como ele aprende a trabalhar com isso. Então a gente quis focar muito nessa parte de que o usuário auto-aprenda a usar a aplicação. Então com o help ele vê passo a passo as telas e como ele vai trabalhar isso, e esse mesmo help a gente tem no mobile. Então o que o cidadão tem? Ele tem uma tela web onde ele faz essa reclamação. Ele fala quem ele é, o assunto, uma reclamação de obras públicas, praças e gostaria de reclamar alguma coisa aí. Ou fazer um elogio, ou fazer uma denúncia, o que ele quiser. E ele também pode, uma coisa muito importante que foi pedido, que ele pode manter os dados pessoais em sigilo. Ele pode fazer uma denúncia ou reclamar de um secretário, de uma polícia, sem aparecer esse cidadão para o sistema de workflow da prefeitura. E esse mesmo solução que tem na web, a gente tem uma solução mobile, que roda em Android e iOS, que ele tem um login, o cidadão se identifica, ele tem o help de como ele utiliza, o mesmo que ele tem na web, ele tem aqui, e ele tem uma tela bem simples, de que ele pode consultar as manifestações, cadastrar uma nova, ver no mapa as manifestações dele, e o help aqui propriamente dito. Tá? Então, essa é uma aplicação que ele pode fazer a mesma coisa que ele faz na web e no mobile. E todas as nossas aplicações, o que a gente tenta é isso, é que a aplicação, tudo que ele pode fazer na web, ele possa fazer no mobile. Ou seja, o cidadão vem aqui, escolhe qual é o tema que ele quer. Administração, comunicação, tem mais temas aqui para baixo, é uma lista de uns 20 temas. Ele escolhe o tema, depois ele escolhe o subtema,
para ficar fácil para ele, então ele vai clicando, nesse caso é empresas e emprego, eu quero saber sobre carteira de trabalho. Ele vem, clica nisso e coloca a manifestação rapidamente no sistema. Bem, esse é um dos aplicativos, a gente implantou, está em produção. A gente levou 3 meses para fazer, tanto a parte web quanto mobile, e a gente colocou em produção faz 1 mês mais ou menos. Esse sistema fez todo o treinamento da equipe e colocou em produção. Hoje eles têm mais ou menos 200 reclamações por dia, tá, que ficam sendo processadas nesse sistema, e a ideia deles é concentrar tudo nesse sistema de ouvidoria. Tudo que passa de reclamação, de comunicação com o cidadão, passar por esse sistema de ouvidoria. Bem, um outro sistema que a gente fez que chama My Company. O que ele é um sistema? É um sistema para divulgar, uma empresa quer divulgar esses itens que estão aí, notícias, blogs, eventos, aniversários e toda a parte de multimídia, fotos e vídeos. Então, a gente, como o W5 vai começar a utilizar isso para uma aplicação interna da W5, para a gente divulgar para os funcionários tudo o que está acontecendo na empresa. Tudo o que está acontecendo na Praia Grande, no Rio de Janeiro, na Ribeirão Preto, o que acontece com as soluções de governo, com o TDA. A ideia é usar o nosso próprio produto, que a gente fez para uma empresa, que chama Panrotas, que é um líder, é uma editora que faz notícias para o mundo de turismo. Eles trabalham especificamente para esse mundo de turismo. Se vocês olharem o site deles, panrotas.com.br, vocês vão olhar que o mundo deles é trabalhar para esse mercado. Tá? E o nosso objetivo era conseguir colocar essas notícias, que eles fazem mais ou menos 50 notícias por dia, colocar no aplicativo. Com uma coisa interessante, que eles trabalham muito forte essa parte de fotos, essa visualização. As pessoas gostam desse mercado, como eles trabalham com o mercado que comanda o turismo no país, os hotéis, agências de viagem, companhias aéreas, ministérios, secretarias, as pessoas gostam de aparecer. Todo mundo gosta, né? Mas eles são muito criteriosos com toda essa parte de foto e o visual disso. E a gente tinha que conseguir essa potência visual nos aplicativos, né? Então, o que a gente tem? Isso daqui é o site do Panrotas. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um produto que tem uma parte web, que é essa que vocês estão vendo, onde a gente tem a parte de notícias, blogs, aniversários, aqui mais para baixo tem eventos, que é toda uma interface de back-end para você cadastrar tudo isso. Tá? No nosso caso, a gente faz uma leitura das notícias deles, que eles nos enviam, a gente lê isso a cada 15 minutos, mais ou menos, para publicar no nosso sistema. Quando a gente publica isso, tem tanto essa parte web, então tem aquela mesma notícia que está lá no site do Panrotas, a gente tem essa notícia no nosso sistema. E tem a parte de eventos, a parte de aniversários, que era uma coisa que eles queriam divulgar, todos os aniversariantes, diariamente, que as pessoas pudessem saber os aniversariantes desse mercado de turismo. Eles têm mais ou menos 12 mil pessoas cadastradas. E todo dia tem umas 50, 100 pessoas aí que fazem aniversário. E essa parte de fotos, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um aplicativo mobile, que era o foco deles. Eles queriam dar para a comunidade deles esse aplicativo mobile. Foi o primeiro aplicativo que a gente fez. A gente teve uma grande ajuda da Artec, especialmente do Pablo, para a gente conseguir fazer uma interface que eles aprovassem, né? Então, tem um menu de slide, que você pode ver esses itens aqui, você vê as notícias, você clica na notícia e você vai para o detalhamento da notícia. Se a notícia tiver um álbum de fotos, vocês vão ver aqui, tem todas as fotos publicadas na notícia, você pode fazer, você tem zoom, você pode favoritar a notícia. E o grande foco que eles queriam fazer um app, eles tinham isso em mobile, web, mas eles queriam poder notificar os usuários. Quando uma notícia muito importante saiu, eles queriam, através de notificações do celular, falar: olha, aconteceu tal coisa no mercado de turismo. E com o celular você consegue fazer isso. Todo mundo que tem instalada a aplicação recebe uma notificação falando: aconteceu tal coisa. E está sob o controle deles fazer essas notificações através da interface web. Então tem toda a parte de blogs, e também um dos cuidados que a gente teve é que funcionasse multiplataforma, tanto na web, tanto no telefone, né, nos smartphones, quanto nos tablets, né? Uma visualização, por exemplo, o menu fica bem maior, você vê todas as opções no tablet. Bem,
Tirando esses dois aplicativos, a gente tem um aplicativo carro-chefe que a gente vem investindo há exatamente 1 ano, que é esse Questions to Learn, né, que vocês devem ter visto em algumas das palestras. O que é o Questions to Learn? O Questions to Learn é uma ferramenta que a gente fez para você aprender qualquer assunto através de perguntas e respostas. E o nosso, uma coisa importante que eu gosto de falar é que o nosso objetivo não é substituir nenhum aprendizado tradicional. Eu não quero substituir learning, não quero substituir cursos presenciais, não quero. O que eu quero é ter uma ferramenta que depois que você faz esse treinamento presencial e EAD, você tenha uma ferramenta que você possa ir praticando aquele assunto e ir ganhando conhecimento no dia a dia. O mais comum disso é curso de idiomas, por exemplo, que a gente às vezes tem uma aula particular ou 2 durante a semana e nos intervalos a gente não pratica nada. A ideia com essa ferramenta é que você tenha algo que vá te provocando a você fazer esse conhecimento mais contínuo, que é assim que a gente aprende, né? A gente não aprende concentrado, a gente aprende com pouco em muito espaço de tempo. Uma coisa super importante que a gente mudou de uma versão de 2 meses, 3 meses atrás, para essa versão que a gente está lançando nesse evento, que está disponível para baixar, é essa parte de gamification. A gente fez a última versão, todo mundo falava da versão, eu vou mostrar mais para frente a versão anterior. Eu estava super feliz achando que o design era lindo, e todo mundo olhava e falava, é lindo. 3 dias depois falava, e não muda nada nessa aplicação, fica feio assim. Falei, 3 dias atrás você falou que era bonito, hoje... mas a aplicação era muito estática, né? E a gente teve que acrescentar toda essa parte de gamification. Por quê? Porque uma coisa que eu aprendi, e eu cometi um erro na apresentação do ano passado, quando eu falei dele, eu queria que o Q2L fosse uma ferramenta de você aprender jogando, né? Mas o foco é aprender. Eu aprendi que não funciona assim com essa nova geração. As pessoas querem jogar, e se estiver aprendendo, ótimo. Mas as pessoas querem jogar. E quando os meus analistas queriam colocar avatares, que eu coloquei até em maiúsculo, eu achava a maior inutilidade possível alguém precisar colocar um avatar, um símbolo que me representasse lá, que não é a minha foto, mas hoje eu quero ser um jogador de tênis, amanhã eu quero ser um urso, amanhã eu quero ser um qualquer coisa, eu poder transformar minha identidade para que as pessoas me vejam assim. Ainda continuo achando que é uma inutilidade, mas as pessoas amam isso. É o que as pessoas mais... As pessoas querem mudar os avatares, as pessoas querem ter ranking, querem competir entre si, querem ser melhor que o companheiro. Então, a gente teve que incluir toda essa parte de gamification forte nessa aplicação. Uma coisa importante do Q2L, a gente criou uma metodologia de como o aprendizado, né? Então, o que é? A gente vai dificultando mais as questões, vai aumentando a dificuldade, vai aumentando a taxa de aprovação, vai aumentando para que a pessoa vá aprendendo e chegar no final, a gente meio que garantir que a pessoa realmente aprendeu. Isso tudo é feito com a ferramenta. A ferramenta tem esse trabalho. Então, você tem todo um trabalho de gestão no início que depois a ferramenta se incumbe de fazer tudo isso que vocês estão vendo aqui. E ela funciona. A pessoa pode fazer a mesma coisa na web, o aluno pode aprender na web uma fase, depois aprender outra no mobile, depois outra no tablet. É independente. O que ela tiver disponível naquele momento, ela pode usar. Tá? Então, tem uma parte web, que essa é a tela web, que tem toda essa parte de os avatares aqui, o que está acontecendo, quem está fazendo o quê, os filtros, quem é você. Você se vê aqui nesse momento quem é você. As conquistas que você conquistou. Acertei tantas questões. Eu tenho mais tempo, Pablo? Tem. Porque eu nem comecei a apresentação. Obrigado. E a gente quis transferir essa interface web, que você tem muito mais recurso, para uma interface mobile, onde o usuário, na tela inicial, que é uma tela que muda a todo momento, porque muda o ranking da pessoa, muda quem está fazendo alguma coisa, a última atividade, esse usuário conseguiu passar a fase 1 com 80%, a pessoa troca o avatar dela, clica em cima do avatar e vai numa lista de avatares falar, eu quero ser agora outra coruja diferente. Eu tenho um avatar para cada categoria e toda essa tela é uma tela que vai mudando de acordo com o sistema, né? Todo dia ela muda. Mas o que eu queria mostrar para vocês é assim, essa parte de design é super importante. Eu estava super feliz com esse menu aqui, que eu mostrei o ano passado, e eu estava super feliz com ele. Até a gente chegar
o Pablo nos mostrar um menu, slide, onde você consegue colocar imagens, consegue mostrar eles fazem a mesma coisa. Eu que sou meio engenheiro, eles são muito parecidos para mim. Né? Mas as pessoas gostam desse daqui. E além disso, essa tela inicial que está aqui, ela é trocada por aquela tela inicial que vocês viram. Então, um menu que tinha as categorias dessa cor, ele passou a ser um menu de outra cor, todo padronizado, com esse azul. As telas que tinham as fases, muito parecido com Angry Birds, eles passaram a ter um outro visual, com a corujinha, com as estrelinhas. Ou seja, foi toda uma questão de design que a gente trabalhou. Essa era a parte de perguntas, e ela se transformou numa tela mais onde você pode favoritar, pode reportar um erro, pode ver a explicação, tem aqui as perguntas. Uma tela de visual, de design muito mais agradável para o usuário final. Eu queria mostrar um vídeo para vocês. Eles corresponderam muito bem, perguntaram bastante, participaram bastante, fizeram perguntas sobre gramática, como tem o aplicativo, questões de vocabulário. Foi muito bacana, sim. Eu confesso que antes eu fiquei meio receosa, mas depois que foi explicado, foi muito gratificante, muito bacana mesmo. Eu acho que pedagogicamente só tem a acrescentar, né? Os alunos e para o professor. Enriquece a aula, né? A aula fica muito mais gostosa, porque é o que eles gostam, o que eles dominam, é a tecnologia. Se a gente tem a tecnologia aliada, né, nas nossas aulas, fica muito mais rápido, muito mais dinâmico. Esse foi um teste interessante, porque o que os professores eram contra, eles perceberam que com os tablets na mão e com o Q2L, as crianças realmente ficavam concentradas fazendo aquilo. E muito na competição. Eu passei você no ranking, eles agruparam em grupos, não sei se vocês viram, e eu passei você no ranking, eu ganhei uma conquista tal, eu tenho o avatar tal, e as professoras falavam, em paralelo, eles iam perguntando sobre a matéria. O que é isso da gramática? Por que é essa pergunta? As crianças foram se envolvendo, tanto que eles decidiram colocar em 15 minutos da aula de espanhol e de inglês. Semanalmente, eles vão usar com o Q2L agora para ver como é que as crianças evoluem com isso daí. A gente fez em 3 turmas e a nossa ideia até o final do mês é colocar em toda a escola, do primeiro colegial, da primeira série até o terceiro colegial. E é interessante, toda essa parte de gamification é o que aflora nessa juventude. Eles querem competir, eles querem estar em primeiro no ranking. Bem, onde ele se aplica para escolas. Uma coisa importante a gente está lançando com conteúdo de inglês e espanhol. Tem inglês básico, intermediário e vocabulário business, tem espanhol básico, intermediário, e tem um módulo de Copa do Mundo que é tanto para a gente aprender inglês e espanhol relativo ao mundo hotéis, aeroporto, como se virar, um guia de sobrevivência em viagens tanto em espanhol como em inglês, como para os espanhóis ou ingleses aprenderem o português, um guia de sobrevivência nesses ambientes de hotel, de viagem, né? Muito voltado para a Copa do Mundo. Então, esse módulo a gente está lançando, mas no fundo ele é uma infraestrutura que serve para qualquer aprendizado. A gente quer agora fazer um teste no mês que vem com o GeneXus, colocar GeneXus básico e colocar as perguntas para que vocês possam praticar. E a gente quer começar a fazer testes com produtos, softwares, e o nosso objetivo depois é colocar todo o curso do ensino médio, biologia, matemática, física, química, para que esse pessoal que já está acostumado com o Q2L possa evoluir com isso. Ele também serve para a parte de empresas, para treinamentos internos que tem a empresa, você fazer isso. A gente estava conversando com uma telecom, que ela nos pediu para que fizesse um Q2L só para ela. Então, com os avatares dela, com as cores dela, com o mundo, para que ela fizesse todos os treinamentos internos usando essa plataforma do Q2L. Essa parte de softwares, né, empresas de treinamento. Porque o que a gente precisa agora é conteúdo, jogar conteúdo para dentro do Q2L para aproveitar essa plataforma. Bem, o TDA é um produto que a gente tem de BI, né, que eu coloquei ele na apresentação. Por quê? Porque ele é uma ferramenta de dashboard que a gente usa hoje para ser a ferramenta de saída para todos os nossos softwares. Então, o sistema de ouvidoria da Praia Grande tem uma ferramenta de TDA para consultar gráficos e tudo isso. O Q2L tem uma ferramenta, toda a informação de saber perguntas mais respondidas,
categorias mais erradas, os alunos melhores, quanto tem de cara, a gente usa esse TDA, que é essa ferramenta de visualização de dashboard, para expor esses dados, para ir na base de dados e fazer essa exposição. Então ele serve, por exemplo, para mostrar mapas, que esses são os nossos clientes, que a gente tem os nossos produtos, né, de sistema. Então, por exemplo, quando a gente pega uma prefeitura específica, mostra aqui portal de transparência, lei de acesso, qual é o site para você diretamente daqui poder acessar. Você pode usar ele como, por exemplo, se vocês entrarem em várias cidades, por exemplo, a da Praia Grande, vai ter um link lá embaixo, Lei de Acesso à Informação, que é aquela lei que obriga os órgãos públicos a divulgar gastos, receitas, e vocês vão cair nessa ferramenta como cidadão, vocês vão cair nessa ferramenta que foi construída com o TDA. E o Q2L, por exemplo, isso que eu estava falando, de saber os horários que os usuários mais jogam. Então, por exemplo, de manhã eles não jogam, mas depois, quando chega tipo meio-dia, 1h, começa essa utilização, aumentar a utilização. Ou seja, eles não estão jogando na escola, eles estão jogando fora da escola, né? E a gente usa o TDA para mostrar quantas questões foram jogadas, as perguntas mais... resumo de usuários, estatísticas. É uma ferramenta de exposição de dados. E a gente usa hoje o TDA como uma ferramenta de reporting, de exposição dos dados de um banco de dados. Tá? Bem, as conclusões. Uma coisa muito importante, focar no design da aplicação. Que o Lucchini falou, o Nicolás falou, é importante desenhar a aplicação antes. A gente teve que reescrever todo o front-end que a gente tinha do Q2L, porque a gente decidiu fazer uma interface mais moderna. Então, foquem no design, seja através de gente interna, seja através de agência, seja através de ter um designer que faça esse trabalho para vocês. Infraestrutura é uma coisa que vocês vão estar pensando, tem que pensar, porque se a aplicação está na web, normalmente estava na infraestrutura de vocês. Quando você coloca o mobile conectado nessa aplicação, essa aplicação vai ter que ter serviços expostos para a internet para poder ser acessado. Então, é uma característica que muda um pouco a aplicação, mas é uma coisa importante que vocês têm que pensar. Hoje, a minha conclusão é abusar do multiplataforma. Eu acho que a maior vantagem que a gente tem hoje é que o web a gente já nem fala no evento, né? O web parece um negócio já velho, né? Mas as aplicações hoje que a gente desenvolve são web. Mas tentar abusar do web mais o resto do multiplataforma. Colocar smart device, colocar não fazer só para Android, fazer para Android, iOS e agora para o Windows Phone, né? Para o Windows. E uma coisa importante que a gente se deparou, a gente ainda está na Evolution 2 estudando aquilo, a gente precisa, por exemplo, na nossa aplicação, fazer esse módulo offline, que o aluno possa baixar as questões que ele vai responder nas próximas 10 fases, e ele ir no ônibus sem conexão, vai e responde, quando ele achar conexão, ele pega e ele se conecta com o servidor central. Tá? Bem, só queria falar rápido disso, a gente vai estar sorteando um tablet no nosso stand. Para sortear esse tablet, para concorrer, vocês têm que baixar o Q2L, vocês têm que cadastrar, vocês têm que passar uma fase, não precisa passar, tá? Só jogar, de inglês ou de espanhol, e ir lá no stand e mostrar, falar, eu fiz. Qual é o problema? A gente só funciona para Android, porque a Apple ainda não liberou a última versão iOS para a gente, que só vai liberar sexta-feira. Então, quem quiser pode ir no nosso stand, a gente tem uma série de tablets, vocês se cadastram lá e vocês passam a concorrer desse sorteio. A outra coisa é que a gente, como não é uma fábrica de software, não, a gente é uma fábrica de desenvolvimento de ideias, né? Então, se alguém tiver alguma ideia e quiser desenvolver em conjunto com a W5, não como projeto, e sim como parceria, a gente está à disposição. E às 14h45 eu vou ter uma apresentação em cima para falar um pouco dessa parte comercial, de como funciona todos esses produtos que a gente está fazendo e essas oportunidades que a gente pode trabalhar em conjunto. Acho que é isso. Pessoal, muito obrigado.